Bem, boa tarde a todos, então. Boa tarde. O meu nome é Rui Braga e eu venho de Tamera e queria apresentar-vos hoje um bocadinho do trabalho que Tamera tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos. E queria apresentar-vos Tamera na qualidade de estudante. Portanto, eu estou em Tamera há 2 anos e pouco, e portanto quero apresentar-vos também aqui aquilo que eu já compreendi do projeto e portanto trazer as coisas a partir de uma experiência própria. Vamos lá. Enfim, a Tamera é um centro de investigação para a paz, é localizado no Baixo Alentejo, numa zona com 185 hectares, e é uma zona onde cerca de 150 pessoas vivem, estudam e trabalham. E o objetivo deste projeto é, como centro de investigação para a paz, é construir um modelo autónomo e descentralizado que possa ser uma alternativa que nós temos ao sistema atual. E, portanto, a criação deste modelo vem como resposta tanto à crise que nós enfrentamos hoje em dia, enfim, que já foi aqui muito debatida, que é uma crise que não é, enfim, que não tem qualquer tipo de precedentes na história da humanidade, e é uma crise que se alastra a todas as áreas da vida humana, da área financeira, que se calhar nos é mais óbvio hoje em dia, ou não, a área social, a área política e a área ecológica. Portanto, nós hoje em dia não temos muito mais florestas para destruir, não temos muito mais recursos para explorar, e então esse modelo vem como resposta, como uma alternativa a essa crise que nós enfrentamos em toda a extensão das áreas da vida humana. E é um modelo que também vem como resposta à forma extremamente centralizada como o mundo se organizou hoje em dia. Portanto, nós hoje vivemos num sistema no qual uma mão cheia de multinacionais, de instituições governamentais têm poder sobre populações inteiras e, portanto, a autonomia e a descentralização são formas de recuperar o poder, de recuperar a nossa independência face ao sistema atual. E um terceiro aspecto que os modelos vêm dar uma resposta, que estes protótipos, estes exemplos para uma nova forma de viver vêm dar uma resposta, é como é que nós podemos abandonar a cumplicidade para com o sistema atual. E aqui eu gostaria de mencionar uma área que se calhar já é conhecida para muitos de nós, mas que ainda não vivemos de acordo com esse conhecimento, que é que toda a nossa matriz material de existência neste planeta, desde quando abrimos um frigorífico normal, quando vamos ao supermercado, quando pomos gasolina no carro, toda esta matriz material de existência encontra-se ligada a certo ponto com uma cadeia de atrocidades que nós já não temos a capacidade de imaginar. E aqui falo dos biotérios, do que acontece na experimentação animal, que é a base para a nossa indústria farmacêutica, que é a base para a nossa medicina, para os cosméticos. Falo do que acontece ao nível da pecuária intensiva, aos animais. Falo do que acontece ao nível da contaminação dos solos com pesticidas, da destruição das últimas florestas. E se nós queremos abandonar esta insanidade, nós temos que construir formas nas quais seja possível abandoná-la completamente, em todas as áreas da existência humana. E, portanto, nós somos forçados a construir novos modelos ecológicos para uma nova forma de obtermos a nossa água e o nosso alimento. Somos obrigados a construir novos modelos tecnológicos para obtermos uma outra forma de abastecimento energético. Somos forçados a construir novos modelos económicos nos quais esta lógica de crescimento infinito e de competição estrutural possa ser abandonada. E temos que construir, acima de tudo, novos modelos sociais, nos quais as estruturas interiores do ser humano, que perpetuam constantemente este sistema e que são, no fundo, o combustível e o ponto de sustentação de todo este sistema, possam ser abandonadas. E possam ser, primeiro de tudo, antes de abandonadas, possam ser reconhecidas e transformadas. Isto porque o que nós vemos ao nível do comportamento das multinacionais, o que nós vemos no comportamento dos governos, na forma como nós interagimos com o planeta, isto não são só estruturas que estão presentes ao nível das grandes empresas, ou ao nível dos governos, ou ao nível das pessoas que estão no poder. Elas são estruturas, acima de tudo, que são interiores ao ser humano e que o ser humano perpetua constantemente revolução após revolução porque não os reconhece e não os transforma. E então existe uma frase que Dieter Dumo, o cofundador de Tamera, escreveu, que é: revolução sem emancipação é contra-revolução. E isto remete-nos um bocado para a ideia de que, enquanto a nossa ideia de revolução se mantiver nesta ideia fantasiosa de que se trata apenas de substituir as pessoas que estão no poder lá em cima por outras e que isso será a resolução dos nossos problemas, nós não estamos minimamente
sequer reconhecer a origem do problema e, portanto, não estamos a atuar a um nível minimamente correto que produza os resultados que nós queremos a longo prazo. Uma outra dimensão do trabalho de Tamera, ou uma outra definição para Tamera, é um biótopo de cura em construção. E um biótopo de cura é como se fosse um modelo de vida no qual já nenhuma área da existência humana se encontra conectada com esta violência estrutural. Portanto, tanto ao nível exterior como ao nível interior. E, portanto, só para reforçar, a meta de Tamera não é de todo criar um pequeno paraíso ali no Baixo Alentejo para 150 pessoas, mas a meta de Tamera é tentar criar um modelo e descobrir diretrizes básicas para a criação de modelos que não estejam em cumplicidade para com o sistema atual e, através disso, apoiar a emergir toda uma rede global e interconectada de modelos autónomos e descentralizados que possam realmente ser uma resposta à dimensão do problema atual e à urgência de encontrar uma solução. Portanto, esta é mais ou menos a matriz teórica do projeto e do contexto em que ele foi criado. Agora, queria mostrar-vos aqui umas fotografias só para terem um bocadinho mais noção de como é que essa pesquisa se reflete, como é que se materializa. Não sei se conseguem todos ver. Isto é, por exemplo, isto é uma parte da nossa aldeia solar em Tamera. Em Tamera nós construímos, há uma zona de Tamera que se chama Aldeia Solar e é a zona onde nós criámos um protótipo de uma vila pequenina para cerca de 50 pessoas que seja totalmente autossustentável a nível energético e, portanto, pesquisamos com muito à base de energia solar, muito à base de biogás e aqui quase como a diretriz é encontrar soluções que sejam tanto descentralizadas no sentido que cada comunidade humana poderá ter uma, mas também descentralizadas ao nível de quão fácil é que é obter os recursos para construir esses materiais, quão fácil é que é reparar esses materiais ao construí-los e, portanto, devolver autonomia mesmo no sentido mais fundamental da palavra ao nível energético e desenvolver soluções para tal. Recentemente também herdámos uma oficina que veio do físico inventor Jürgen Kleinwachter, que tem cooperado bastante com a Tamera, e ele cedeu-nos o seu workshop dele de experimentação, no qual ele desenvolve as novas soluções tecnológicas para abastecimento energético e, portanto, agora em Tamera já podemos também trabalhar como tal, já podemos desenvolver um novo tipo de autonomia também, porque já somos capazes nós próprios de iniciar essa investigação ativamente. Temos também portanto, uma parte também de uma nova forma de viver neste planeta, como disse o Rui há bocado, são os novos modelos de educação. Portanto, Tamera tem também investigado como é que nós podemos criar novos modelos de educação que não sejam uma formatação do ser humano, mas que deem realmente uma resposta àquela curiosidade infinita e natural que cada criança traz a este mundo, àquela vontade de aprender que todas as pessoas têm antes de serem forçadas a aprender alguma coisa cujo tempo ainda não chegou. E, portanto, estamos no processo de oficializar esta escola. Será uma escola internacional, oficial, de ensino livre. E estamos este ano a iniciar, portanto, está a acabar o processo de acreditação e este ano, em princípio, vamos abrir a escola oficial ao exterior. Aqui temos a arte, uma componente essencial também de comunidade, no qual as pessoas também se podem conectar com outro nível de existência, que é o nível no qual nós percebemos que somos, no fundo, um canal para forças universais e que nesse canal vêm as ideias, vem a inspiração e vem, no fundo, existe algo que vem através de nós e nessa exploração, nessa investigação de como é que nós nos podemos tornar um canal para essas forças, nós descobrimos também algo acerca da nossa própria natureza. Aqui temos o ashram político de Tamera, no qual nós nos conectamos numa base diária com a matriz filosófica do projeto, com esta necessidade de criarmos um modelo, porque, no fundo, eu acho que isto é a tarefa mais complexa que nós já tivemos como humanidade, criar uma nova forma de viver neste planeta. E então isto é uma tarefa que não vem simplesmente através de um momento emocional coletivo num protesto nas ruas. Isto é um processo de consciência, isto é um processo de aprendizagem, de investigação e, portanto, nós aqui dedicamos
esta área é dedicada ao estudo desse processo de transformação que nós temos que fazer hoje em dia. Aqui temos aqui um dos exemplos da nossa construção com materiais sustentáveis. Este edifício, quando foi construído, era o segundo edifício maior da Europa, se não me engano, a ser construído com recurso a fardos de palha. Aqui vem o edifício por dentro. E isto também é um dos edifícios centrais da Universidade de Tamera. Portanto, nós todos os anos abrimos para 1 mês e meio de um curso que quase como dá todas as bases de investigação que Tamera tem vindo a realizar nos últimos 20 anos em Portugal. E este curso tenta dar as diretrizes básicas desse trabalho e, no fundo, colocar as pessoas também na mesma investigação. Este é o Institute for Global Peace Work, no trabalho, desde aqui muito ao fundo, e é o Centro de Networking de Tamera, onde nós nos conectamos também com a rede global de pessoas que estão a trabalhar para a mesma meta. E pronto, uma parte essencial, acho que deste processo global em que nós nos encontramos é realmente conseguir unir todas estas pessoas que trabalham para este mesmo objetivo numa comunidade planetária, numa comunidade global que se reconheça a si própria e que se una por esse objetivo comum para o qual trabalha. E eu acho que a partir daí também há uma força muito grande que as iniciativas individualmente não poderiam alcançar e que podem alcançar nesta globalidade. Aqui temos o Campus Global. Nós, em Tamera, criámos uma rede que se chama Campus Global, do qual fazem parte vários projetos pelo mundo inteiro, essencialmente em áreas de crise, na favela em São Paulo, no Quênia, em Itália, em Israel, Palestina, na Colômbia e também em Portugal, é obviamente um dos pontos. E então isto trata-se de dar apoio a uma rede de projetos que se encontram em áreas de crise, em áreas, portanto, que se uma solução for encontrada nestas áreas, então isto tem um potencial enorme e, portanto, nós reconhecemos esses projetos e queremos então apoiá-los com todo o nosso conhecimento. Enfim, cada projeto deste eu poderia passar 1 hora a falar sobre eles. Enfim. Isto foi uma das imagens da nossa ação que nós fizemos no Brasil, do ano passado. Basicamente, várias equipas de Tamera, em outubro do ano passado, passaram 1 mês em cada uma dessas estações para um intercâmbio, portanto, para apoiar com os nossos conhecimentos mais recentes ao nível das soluções ecológicas e tecnológicas, como com o nosso apoio da rede internacional que nós estamos conectados e que dá credibilidade a um projeto como, por exemplo, um projeto na favela do Brasil ou um projeto, por exemplo, que seja uma comunidade de camponeses que viva na Colômbia, na guerra entre os paramilitares e a guerrilha, e portanto isto são tudo projetos que beneficiam com esse intercâmbio internacional. E são imagens da nossa ação no Brasil, da qual eu fiz parte. Imagens da Colômbia, Israel. Outra área de Tamera também que tem sido desenvolvida recentemente, é um blog que se chama Terra Nova Voice. E basicamente este é o blog onde nós tentamos entrar num processo de interação ativa com o mundo, com o que se passa no mundo, com o que se passa agora na Ucrânia, por exemplo, com o Dia Mundial da Água, por exemplo, e tentar trazer ao ativismo e tentar fazer que o nosso conhecimento que nós investigamos ali que entre em contacto com aquilo que se passa diretamente no mundo. Por exemplo, o Dia Mundial da Água, o que é que conseguiram transmitir ou quem é que contrataram? No Dia Mundial da Água fizemos uma ação de divulgação baseada... isto é enfim, é outro tópico completamente diferente, mas fizemos uma ação baseada, por exemplo, na divulgação daquela frase de Vitor Schauberger, que diz que na compreensão do movimento da água e na compreensão da água como um ser vivo, que nós encontramos aí a chave para o funcionamento da vida em si, que nós encontramos aí também a chave para criar um mundo no qual água, alimentos e energia possam estar gratuitamente disponíveis a todos os seres humanos. E, portanto, trata-se de uma ação de consciencialização e de tentar cativar as pessoas também
a interagir com esta frase e a dizer: não, espera lá, mas isto é verdade? Hoje em dia há 1 milhão de pessoas que não têm acesso a alimentos. Será que é possível? Será que essa frase é mesmo real? E então, a partir daí, tentar também entrar numa interação no qual as pessoas vislumbrem que essa possibilidade é real. Isto é a passagem de retenção de água em Tameira. Eu queria fazer aqui um intervalo e mostrar aqui o vídeo que eu trouxe. Antes de pôr o vídeo, deixa-me só dizer uma coisa. Porque a água é um dos temas centrais da investigação de Tameira. Porque nós acreditamos que a água encontra-se tanto, é um ponto fulcral, tanto para a cura dos ecossistemas, como para possibilitar que essa realidade na qual a autonomia material esteja disponível a toda a humanidade seja, de facto, uma realidade possível. E então este vídeo mostra o trabalho que temos feito a nível da água. Wasser ist Leben. Água é vida. A água é a coisa mais importante. O mundo inteiro é composto por 70% de água. Nós, os animais, tudo contém aproximadamente 70% de água. A água é um tema-chave para a sobrevivência da humanidade no planeta. A natureza fez com que houvesse água suficiente em todos os lugares do mundo. Contudo, 1.000 milhões de pessoas não têm acesso à água potável limpa. Em cada vez mais regiões, falta água para cultivar os alimentos necessários. Os sistemas centralizados de gestão artificial da água não conseguem resolver este problema. Precisamos de sistemas descentralizados para uma gestão natural da água. Encontramos-nos no Centro de Investigação para a Paz de Tameira, no sul de Portugal. Aqui está a ser desenvolvida uma paisagem de retenção aquática desde o verão de 2007. Bernd Müller é o responsável pela investigação ecológica de Tameira. Noch 2007 hatten wir in der Gemeinde. Em 2007, a comunidade de Tameira ainda tinha a questão se um terreno deste tamanho, ameaçado pela desertificação, conseguiria fornecer alimentos, energia e água para sustentar uma comunidade de 300 pessoas. Visitamos Sepp Holzer, colocamos-lhe essa pergunta e ele deu-nos este presente, a visão de uma paisagem aquática. Sepp Holzer, um agricultor de montanha austríaco, é um especialista e visionário de renome internacional na área da permacultura e da cura ecológica. A água está sempre no centro do seu trabalho. Wasser ist für mich das größte Kapital. A água é para mim o maior capital. Sempre que seja possível, devem-se criar áreas de retenção e recolher as águas pluviais e reaprender com a água como se mantém o equilíbrio. Isto é o mais importante, porque quando estiver criado o equilíbrio hidrográfico adequado, 70% do trabalho estará feito. Ajuda-se a desenvolver uma vegetação rica e abundante, com diversidade, e assim a natureza pode revelar-se e desenvolver-se da melhor maneira. Üppige Vegetation, eine Vielfalt hat, weil sich die Natur richtig Zeit entwickeln kann. Wenn ich reise durch die Welt, ist mir bis jetzt noch Ao viajar pelo mundo, não encontrei até agora nenhuma situação, nação ou território onde o desenvolvimento de uma paisagem de retenção de água não desse os primeiros e importantes impulsos de cura. Em muitos locais do mundo, as nações já não são capazes de alimentar as suas populações.
Há muito tempo que deixaram de ser capazes de manter os habitats de animais selvagens. Como consultor em vários países do mundo, Sepp Hotzer vê as consequências da desflorestação, monocultura, excesso de pastagens e agricultura industrial. Todos esses fatores destroem o equilíbrio natural da água. So trocknen die Böen aus, so geht das Wasser verloren. À medida que os solos secam, assim se perde a água. Toda a área de retenção, o corpo de retenção natural, chamado terra, vai secando. E então toda a fauna e flora desaparecem. Fängt an zu kümmern und no final, as terras tornam-se desertos ou ardem por estarem secas. Vemos estes problemas acontecer em todo o mundo e a resultarem em enormes catástrofes. riesigen Katastrophen führt. Der Starkregen kommt ja trotzdem. E as chuvas fortes acabam por cair na mesma. O que acontece a seguir? A água irrompe pelas encostas abaixo porque o solo seco não absorve a água. Quando o solo está mais quente do que a chuva, rejeita a água. Só se o solo estiver mais fresco, ou seja, se tiver vegetação abundante que cria sombra, vai atrair a água e absorvê-la. Wasser ab. Wenn er kühler ist, also üppige Vegetation, Beschattung, zieht er das Wasser an und saugt es auf. Este é um local de construção de uma nova área de retenção de água em Tamera. Sempre que se trabalha com o solo, é possível ler os sinais de erosão. A terra à superfície deveria, na realidade, formar uma camada de humus espessa e viva, capaz de absorver a água da chuva. Mas esta camada sofreu erosão. Agora, vamos encontrar este humus a vários metros de profundidade nos vales ou como lodo nos rios. A superfície dos campos e dos prados mais acima está esgotada e estéril. As paisagens de retenção aquática descentralizadas dão novamente à água tempo para se infiltrar no corpo terrestre. Immer sind dieselben Fragen, immer sind dieselben Bedenken. Wo soll denn das Wasser herkommen? As pessoas têm sempre as mesmas perguntas e os mesmos receios. De onde é que virá a água? Como é que eu hei de construir aqui um lago neste solo tão seco, sem ribeiros ou rios? As pessoas simplesmente perderam os conhecimentos de como usar as áreas de captação e a chuva, a bênção da água de forma adequada. Se eu aproveitar a área de captação, então uma lagoa ou um lago irá formar-se e encher muito depressa. Dass ich das Einfallsgebiet für die Befüllung dieser Seen nutze, dann füllt sich in kurzer Zeit so ein Teich oder See. Enquanto a água consegue modificar uma paisagem em pouco tempo, é possível ver aqui, ao compararmos também a anos da construção do Lago Nilo e hoje. Wasserlandschaften. As paisagens de retenção aquáticas podem ser construídas em todos os lugares, em qualquer parte do mundo. Uma área de retenção aquática não deve ser impermeabilizada com cimento ou plástico. Basta construir uma barragem feita de materiais naturais na parte mais estreita do vale. Para isso, cava-se uma vala até atingir um estrato de terra impermeável. Neste terreno sólido, constrói-se uma zona de bloqueio, dispondo camada sobre camada de argila ou outro material fino. Estas camadas são então prensadas e compactadas com o teor de umidade próprio da terra. A zona de bloqueio é o cerne da barragem. Außen nehme ich nur das Grobmaterial. Para o exterior da barragem. Obrigado. Pronto, eu agora parei porque isto entra na parte mais técnica de como construir as barragens, as paisagens de retenção de água. Mas no fundo a mensagem essencial deste vídeo é que, de facto, não é possível, que água, alimento e energia estarão gratuitamente disponíveis a todos os seres humanos se seguirmos a lógica da natureza e não as leis do capital. E isto em conexão com esta ideia, como por exemplo a situação do Alentejo hoje em dia, no qual o Alentejo se encontra num processo de certificação avançado,
ou seja, que nós temos mais de um terço do país que se encontra num processo de desertificação, não só a nível ecológico, mas também a nível humano, completamente despopulado. E, portanto, em conexão com esta ideia, também tem vindo a dar força a uma ideia que se chama 1000 Águas para o Alentejo. E, portanto, o objetivo desta ideia é, espalhando este conhecimento acerca de como recuperar os ecossistemas, acerca de como reverter o processo de desertificação, que através disso seja possível fazer uma restauração regional do Alentejo ao nível ecológico, abrindo também as portas para uma restauração populacional e cultural no Alentejo, no qual as pessoas possam estabelecer novamente comunidades, no qual possam ser autónomas ao nível da água, do alimento, nas quais se possam estabelecer e criar e entrar neste caminho de investigação para novas tecnologias que proporcionem outro abastecimento energético e, acima de tudo, também trabalhando numa nova cultura que se reflita tanto na relação do ser humano com a natureza como na relação do ser humano com ele próprio. E isto tudo integrado também na revitalização de uma economia local no Alentejo. Portanto, nós hoje em dia, as economias locais foram praticamente destruídas com os inúmeros controlos económicos, controlos da ASAI que esmagam completamente os pequenos produtores, que entregam a produção e o consumo, no fundo, às grandes produtores e às grandes multinacionais. E hoje em dia, portanto, este tipo criando uma rede interligada de modelos autónomos e descentralizados no Alentejo, nós poderíamos estar a caminho de construir um modelo regional para a saída da crise a todos os níveis. Portanto, tanto ao nível ecológico como ao nível social. Também hoje temos um número elevadíssimo de desemprego em Portugal e há pessoas jovens que só estão à procura de uma missão, só estão à procura de um emprego com sentido e, no fundo, transformar o Alentejo num Silicon Valley da alta sustentabilidade poderia ser algo bastante aliciante e bastante em conformidade com o desafio que nós temos hoje em dia. Já podemos dizer que é o sítio com mais radiação solar na Europa? Exato. E eu queria voltar aqui a uma questão que já mencionei atrás, que é a questão de porque é que em Tameira nós nos focamos tanto na resolução das questões entre seres humanos. E aqui eu volto bastante atrás no tempo, porque em 1968, Vítor Dumo, cofundador de Tameira, ele foi um dos líderes da esquerda marxista no movimento estudantil de 1968 na Alemanha, e por essa altura surgiu todo um movimento de pessoas que não estavam em acordo com o sistema atual e então criaram novas comunidades para, no fundo, para abandonarem essa complicidade com o sistema atual. E o que aconteceu foi que 1 ano ou 2, todas essas comunidades acabaram por se dissolver e acabaram por se desintegrar. E desintegrar-se por questões humanas básicas, por questões que surgem sempre que os seres humanos vivem em conjunto, trabalham em conjunto, e são questões na área da competição, na área dos conflitos, na área do poder, na área do amor, na área do dinheiro. E então tornou-se claro que se nós queremos que as soluções das economias, se nós queremos que elas se juntem e se cristalizem no novo modelo, então nós teremos que trabalhar também nas relações humanas e nas estruturas sociais, porque no núcleo de todos esses modelos está a inter-relação entre os seus participantes. E então uma das áreas fulcrais que se revelou absolutamente necessário trabalhar e dar uma resposta foi o dissolver do medo nas áreas do humor e da sexualidade entre os seres humanos. E isto porque, da mesma forma que nós acreditamos que a água se encontra, é um ponto fulcral, tanto para a cura dos ecossistemas como para a sustentabilidade material das comunidades humanas, o facto de nós conseguirmos dissolver o medo destas áreas tão essenciais ao ser humano e dissolver estas áreas a transparência, a confiança e o apoio mútuo, isto encontra-se na base de sustentação para a cura do ser humano e para a autonomia social das comunidades humanas emergentes. E então é como se este fosse o ponto de viragem que nos torna capazes de realmente criar um novo sistema. Porque, no fundo, nós como seres humanos, hoje em dia, nós participamos ativa ou passivamente num sistema que é baseado na exploração e é baseado
na destruição do ambiente do qual nós somos parte, e isso nós só conseguimos participar nesse sistema ativo ou passivamente porque o nosso sentido de empatia, o nosso sentido de compaixão, a nossa capacidade de amar já não se estende mais para além do círculo de pessoas à nossa volta. E então, se nós queremos realmente ser ativistas no sentido mais profundo da palavra e recuperarmos o combustível que é o combustível para o ativismo autêntico, então eu acredito que esse combustível é a capacidade de amar e a capacidade do ser humano se importar realmente com o ambiente à sua volta e com as pessoas que são vítimas hoje em dia deste sistema. E para terminar, eu queria só falar-vos de um projeto que é a Escola Terra Nova. Vocês têm aqui um flyer, podem depois retirar, não há muitos. Basicamente a ideia foi criar uma plataforma de educação em Tamera. Criámos uma plataforma de educação há um ano atrás. E é uma plataforma de educação que se encontra hoje em dia em mais de 35 países, nos movimentos sociais, nos movimentos de transição, em todas as pessoas que, no fundo, procuram alternativas para o futuro. E o que nós quisemos foi sistematizar e num currículo de estudo, a informação que tem sido investigada em Tamera nos últimos 35 anos da história do projeto, que ele surgiu na Alemanha e depois há 19 veio para Portugal, e nós quisemos sistematizar essa informação, criando todos os meses uma unidade de estudo que aborda um determinado tópico dos modelos que nós temos que desenvolver. Seja o tópico da ecologia, seja o tópico das relações sociais, seja o tópico da tecnologia, seja o tópico de como é que nós vamos dar uma resposta aos milhares de pessoas que estão hoje em dia a protestar nas ruas, como é que essa energia toda se pode não canalizar para a violência, mas canalizar para realmente uma alternativa futura. E então nós realmente tentamos dar resposta a isso todos os meses, dirigindo-nos a um tópico de estudo. E quem quiser participar, venham ter comigo diretamente, ou podem consultar aqui o flyer. Peço que tirem e que mostrem aos vossos amigos também, porque eu acho que não vai dar para todos. Portanto, era isto. Obrigado pela vossa atenção. Senta-te aqui e podes perguntar. Tenho só uma pergunta. Isso que mostraste está na internet? Qual parte? Isso que mostraste? Eu vou providenciar tudo o que ele mostrou na internet. Sim. E se quiseres mais direto, dá o teu e-mail. Em relação à Tamera, nós podemos ir lá, à comunidade, visitar, sim. tirar ideias com o que vocês estão a desenvolver. Sim, todos os anos há cerca de 3.000 pessoas que passam por lá e que participam nos eventos, nos cursos que nós realizamos e, portanto, Tamera, além de ser um centro de investigação, é um centro de educação. Portanto, mas só posso lá ir quando houver eventos e sob marcação ou posso aparecer lá e entrar e falar? Não, é como se fosse uma universidade, não é? Tipo, para participar em educação há que inscrever, há que comunicar, mas durante de maio até final de novembro nós temos uma série de eventos que estão, basicamente há 5 eventos a acontecer. Mas há algum dia assim aberto para visita só? Sim, não, nós realizamos tardes abertas, que é no fundo um dia em que nós abrimos as portas para fazer uma visita guiada, para esclarecer questões, para apresentar o projeto. Mas depois, além disso, temos semanas de introdução, temos a Universidade de Verão, que são 10 dias, onde vêm pessoas de todo o mundo e que vêm para uma introdução às áreas de investigação de Tamera. É também, ao mesmo tempo, uma experiência em economia de dádiva, portanto, não existe preço definido, é uma investigação conjunta, cada pessoa dá aquilo que sente que é o valor correto, portanto, há várias soluções. Consultar o site e... Sim, exatamente. Podes contar a tua experiência de vocês chegavam lá, como é que foi os pronto, eu conheci também em 2009, porque um amigo meu estava a terminar uma tese de licenciatura em Sociologia e fez a tese sobre ecodeias. Então eu nem sabia muito bem acerca do projeto, mas ele falou-me daquilo com tanto entusiasmo que eu resolvi inscrever-me para 6 semanas de um curso, e foi 6 semanas com pessoas de realidades que eu só conhecia através das notícias. Portanto, pessoas do Médio Oriente, de Israel, da Palestina, pessoas da favela do Brasil, pessoas da Colômbia, das comunidades indígenas na Colômbia, pessoas do Ghana, em África, e portanto eram pessoas que traziam esta questão de como é que podemos criar um futuro sem guerra
de uma forma muito mais existencial que eu trazia. Portanto, porque eu vivo num cenário, ou todos nós vivemos num cenário onde ainda existe, enfim, pelo menos ao nível exterior existe paz, não existe paz, mas enfim, não temos ameaça de sermos mortos todos os dias. E então foi algo que trouxe esta questão de como é que podemos criar modelos para uma nova forma de viver neste planeta que sejam baseados na cooperação e não na exploração. Trouxe isto todo um novo patamar de necessidade. E a experiência em si foi muito intensa. Já não muita coisa.